Gostaria que abrissem as suas Bíblias neste momento para lerem comigo na carta do apóstolo São Paulo, primeira carta aos Timóteos. Carta do apóstolo São Paulo ao seu amigo Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Carta do apóstolo São Paulo, primeira carta aos Timóteos, capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Quantos podem dizer glórias a Deus pela leitura da palavra de Deus? Aqui está um dos maiores versículos, um dos mais profundos versículos do apóstolo São Paulo entre as suas cartas. Ele diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Com este assunto nesta noite, a tônica que eu gostaria de abordar é sobre algo que muitos não gostam de pensar. É a palavra morte. Eu sei, meus amigos, que os senhores poderão estar pensando, mas pregador, o senhor abordar sobre este assunto justamente no encerramento de uma festa? Senhoras e senhores, eu estarei abordando nesta noite exatamente um dos assuntos que ninguém gosta de ouvir no encerramento desta festa, porque talvez para você esta palavra o faz estremecer, talvez para você lhe lembre de tristezas, talvez para você a palavra morte lhe lembra coisa ruim, mas quando eu falo sobre a palavra morte, cada crente em Cristo Jesus começa a sorrir e ele começa a glorificar o nome de Jesus Cristo. Nesta noite, gostaria de lembrar sobre esta palavra, porque queira ou não, goste ou não, ela virá para você. Ela não respeita ricos ou pobres, ela não respeita brancos ou negros, ela não respeita grandes ou pequenos, ela não respeita famosos, bons ou maus e feios, ela não respeita as crianças, os velhos, os grandes, os famosos, os incultos, ela não respeita lares, ela entra na mansão do rico, mas entra no casebre do pobre, ela entra nos grandes palácios, ela entra em qualquer repartição, ela não pede licença para entrar. Esta palavra nós não gostamos de meditar nela, mas ela virá para cada um dos senhores que estão presentes aqui neste recinto, inclusive para o pregador que está trazendo esta palavra. Senhoras e senhores, mas quando eu trago esta palavra, eu gostaria de lembrar aos senhores que aqueles que estão com a firme esperança em Cristo Jesus, eles estão convictos de que a morte não é um passo no escuro, mas é a chave que abre os portões celestiais para uma eternidade com Deus. E quando o apóstolo São Paulo trazia este versículo ao seu amigo jovem Timóteo, que na flor da sua idade, ele dizia para Timóteo, para que ele se lembrasse desta palavra, e ele trazia a seguinte orientação: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Basta nós estarmos vivos para sabermos, na realidade da vida, que um dia veremos de enfrentar a morte. E este versículo traz um profundo ensinamento para nós. Nós entendemos nestas palavras do apóstolo São Paulo duas grandes verdades para nós nesta noite. Primeira verdade: nada trouxemos para este mundo. Segunda verdade: nada levaremos dele. Eu quero rapidamente trazer estas palavras
abreviar a mensagem nesta noite, porque compreendo que os irmãos já estão aqui há horas, mas eu prometo aos senhores que se os senhores amigos ouvirem atentamente a palavra de Deus, o Senhor sairá desta praça como uma outra pessoa e a sua vida nunca mais será a mesma. Aqui está a primeira verdade, meus senhores. Nada trouxemos para este mundo. Esta verdade traduz a origem do homem, a existência do ser humano neste mundo. Faz o homem pensar na sua origem. A existência nossa, diz o filósofo, penso, logo existo. Nós entendemos que se estamos aqui hoje, partilhando desta festa, é porque estamos vivos. Isso faz nós pensarmos na origem nossa. Pelos cartazes de divulgação da cidade, havia uma frase dentre elas, que talvez trouxe o Senhor a você, o estudante universitário, doutores, filósofos, amigos aqui presentes, sobre uma das grandes questões do ser humano, do indivíduo. E uma das grandes questões, uma das grandes perguntas que você não encontrará resposta nos computadores, nos sábios da terra, nos grandes homens, é esta: de onde nós viemos? Perguntas como esta, pergunta para onde nós iremos, grandes perguntas da nossa vida estão sem resposta, porque os programas de computadores não podem oferecer. Mas eu lhe prometo nesta noite que você sairá daqui com a resposta, porque não será um computador ou um homem que vai trazer, mas é a própria palavra de Deus. Eu sei que você gostaria de saber a origem do homem. Os pensamentos são os mais controversos. Muitos estão aqui, estão pensando, como foi que eu surgi ao mundo? Seríamos nós seres vindo de outros planetas, como escreveu Eric von Däniken no seu livro Eram os Deuses Astronautas? Algumas mentes mais férteis dizem que o homem veio de outros planetas que nós podemos enxergar dentro de alguns momentos quando o sol se pôr. Você pensará, talvez tenham vindo de outras galáxias. Isto é a mente e a imaginação do homem. Mas ainda assim, o raciocínio persiste. Se nós tivéssemos originados de outros seres, eu pergunto, de onde teriam vindo estes outros seres? Nada trouxemos para este mundo. Fala da nossa origem. De onde nós teríamos surgido? Os raciocínios mais persistentes ainda pensam que o homem tenha vindo da evolução orgânica. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. A complexidade do organismo. Todas as vezes que você pega um espelho e se olha, você diz, mas meu Deus, como é que eu posso existir desta forma? Tenho olhos, tenho nariz, tenho ouvidos, tenho uma mente que tem uma capacidade de memorização estupenda, tenho um sistema circulatório, tenho um sistema digestivo, tenho um organismo com bilhões de células. Algumas pessoas dizem que o homem é fruto do acaso. Ignorância, porque a Bíblia diz, nécio e tolo é aquele que diz que não há Deus. Se nós fôssemos fruto do acaso, eu pergunto, quando nós nos olhamos no espelho, por que é que Deus não fez, por exemplo, esse nariz virado para cima? Seria mais fácil de respirar, não é verdade? Mas vocês sabem que no dia de chuva seria um transtorno para nós. E nem poderíamos chorar, porque se nós chorássemos, ficaríamos inundados e afogados nas lágrimas. Outra vez eu fico a imaginar, não é? Você talvez tenha pensado, por que é que Deus não fez mais um olho aqui do lado de trás na cabeça para ver quem é que está falando mal da gente? Mas também criaria transtornos visuais.
porque não poderíamos ter cabelos? E eu pensaria bem, então por que é que Deus não colocou esta boca na cabeça em cima? Porque na hora de colocar a comida desceria muito mais fácil. Mas imagine na hora que você fosse tomar a sopa, poderia cair nos olhos, meu amigo. Outras vezes eu pergunto, ou você também tenha perguntado, se o homem fosse fruto do acaso, nós não precisaríamos ter essa coisa feia quando você se olha no espelho e vê que tem uma orelha desse tamanho, você fica aborrecido, dizendo, a natureza não foi boa comigo, porque o meu nariz, a minha orelha é muito grande. Meu amigo, Deus não fez nada errado. Ele fez tão perfeito que este pavilhão auditivo depende muito da concavidade da tua orelha. Se você tem uma orelha grande, dê graças a Deus por isso, porque você consegue ouvir mais. Tanto é que quem tem orelha muito pequena tem que colocar até a mão assim para poder ouvir. Meus amigos, os homens imaginam muitas coisas. Acha que Deus fez tudo errado, mas não. Deus fez tudo muito certo. Você dirá, pregador, então Deus poderia ter feito um olho só, para a gente não ter problema de gastar dinheiro com muito óculos. Bem, se nós tivéssemos um olho só, seria um outro problema para nós. Porque, veja bem, o homem pode ter a noção de distância, porque ele tem exatamente a distância interpupilar. Essa distância entre os dois olhos foi com o terceiro ponto que você quer ver. Faça o cálculo automaticamente na nossa mente, que é um perfeito computador, e ela calcula e nos dá a noção de distância. Se você tivesse um olho só, você não teria noção de distância. Tanto é que se você hoje chegar em casa, fechar um dos olhos e tentar encontrar os dois dedos assim, você não conseguirá. Bem, consegue porque os teus dois braços são de tamanhos iguais, mas mande alguém colocar um dedo, feche um olho e tenta encontrar o outro dedo e você verá que você perderá totalmente a noção de distância. Deus não faz nada errado e muito menos este homem é fruto da natureza humana. Ele é criado por Deus. Por isso nós estamos aqui adorando o Senhor Jeová, o Criador dos céus e da terra. Glorifica a Deus, meu irmão, porque Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Bem, mas vamos mais adiante. Vamos continuar falando sobre a nossa origem. Algumas mentes mais férteis e algumas seitas por aí dizem que o homem veio com a doutrina de Allan Kardec, os kardecistas dizem que o homem veio do quê? Veio da reencarnação de outras vidas. Esta doutrina é tão barata, é tão idiota e tão tola que eu destruo-a em um minuto. Querem ver? Se nós hoje somos no mundo quase 5 bilhões de habitantes, e se nós, na verdade, fôssemos seres oriundos da reencarnação de outras vidas, eu pergunto, de onde vieram tantas vidas para reencarnar em 5 bilhões de habitantes? Pronto, caiu por terra a teoria deles. Porque diz a Bíblia que no começo eram apenas 2 e agora somos 5 bilhões. Não havia tanta gente para reencarnar. Graças a Deus que nós não cremos nesta palavra. Nós cremos na palavra de Deus, que foi Deus, foi Deus quem criou o homem. Aleluia! Xaracandarabalabajúria. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que não existe reencarnação, porque a Bíblia diz, aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Aleluia! 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 Mas eu vou mais adiante hoje. Eu me lembro, porque algumas pessoas estão dizendo que o homem veio da
a evolução de outros animais. Eu me recordo, ouça-me por favor, porque é muito importante isto. E eu pediria ao técnico de som me dar um pouco mais de agudo, se for possível. Total, principalmente na caixa de retorno. Dizem, nem tanto, dizem por aí que o homem veio da evolução fruto da evolução orgânica, portanto ele originou de outros seres, talvez como o macaco. Eu me recordo, ainda era bastante jovem, mais ou menos nos anos de 70, 71, 72, eu estava voltando da universidade com a pasta debaixo do braço. Morava na capital paulista e então resolvi passar pela Praça do Patriarca. Eu resolvi passar por uma praça na capital paulista chamada Praça do Patriarca. E quando estava passando por ali, eram mais ou menos 11 horas da manhã, e havia uma pessoa ali no centro da praça. Quando estava me dirigindo ao ônibus circular que me levaria para casa, eu observei que havia um irmãozinho muito humilde pregando ali naquela praça. Era um verdadeiro obreiro do Senhor. Ele pregava, ele fazia o apelo, ele tocava o seu cavaquinho, ele cantava, ele orava, ele fazia tudo. E fazia o apelo também. Eu percebia pelas palavras dele que ele era um homem bastante simples. A sua cultura secular era muito limitada. O seu vernáculo, as suas palavras não eram palavras muito polidas, mas ele entregava a grande verdade, a palavra de Deus, para aquela multidão que estava ali. Eu me achei interessante, parei um pouquinho e comecei a ouvir aquele homem e percebia que havia algumas pessoas o ouvindo. Mas de repente, senhores, escutem-me por favor, de repente desceram dos prédios daqueles edifícios alguns homens bem engravatados, talvez doutores, advogados que estavam deixando o seu expediente de trabalho para irem ao almoço. E havia muitos deles muito bem trajados e também se acercaram daquela roda e de repente começaram a zombar daquele irmãozinho, dizendo: "Ó, seu pregador tolo, para de falar que Deus existe. Como é que você pode dizer que Deus existe? Você nunca viu Deus, você nunca sentiu Deus, você nunca cheirou Deus, você nunca apertou a mão de Deus, você nunca ouviu Deus, nunca falou com Ele. Como é que você pode dizer que Deus existe?" Aquele irmãozinho arregalava os olhos com muita alegria, dizendo: "Eu creio porque Jesus mora no meu coração." Mas vocês sabem que as pessoas, quando têm uma certa cultura, podem envolver os outros com um jogo de palavras. E aqueles homens tentaram envolver aquele irmãozinho com um jogo de palavras e quiseram zombar dele. Como quando eles começaram a zombar, aquele irmãozinho continuou pregando e não se perdia não, meu irmão. Havia convicção no coração dele de que Deus é real. Mas os irmãos sabem que existe também a chamada psicologia de multidão. A multidão, quando viu aquelas pessoas mais bem vestidas, quiseram ficar do lado dele, dizendo: "Conta aí, como é que esse negócio da existência de Deus?" Como quem dizendo que o homem não tinha vindo de Deus e sim origem do acaso da natureza. Durante aqueles minutos de interlocução e de diálogo com aquele homem, eu comecei a ficar enfesado, meus irmãos. E japonês, quando fica enfesado, o olhinho fica desse tamanho. O nariz fica desse tamanhão. E eu comecei a ficar bravo. E comecei a ficar verde, porque amarelo já sou de natureza. E eu comecei a me enfesar, colocava a pasta debaixo de um braço, debaixo do outro, comecei a esfregar as mãos, e daqui a pouco, quando o povo estava querendo zombar daquele irmãozinho, eu naquele tempo não era um obreiro, mas eu creio que foi ali o início da minha vida ministerial, porque eu entrei no meio daquela roda. Saí de onde eu estava e gritei para aquela multidão: "Gente, esse homem que está aqui
para mim assustado, pensaram, um deles coçou a cabeça, outro coçou o queixo, outro apertou o nariz e começaram a pensar, bem, será que esse homem aí é crente? Que não pode, porque japonês crente não existe, mas existe, não é verdade, irmãos? Aleluia! Aleluia! Então, naquele momento, eu comecei a tomar as dores do irmãozinho e disse, esse homem que está aqui está certo. Ei, japonês, quer dizer que você acha que esse homenzinho está certo? Ele está dizendo que Deus existe? Eu disse, eu creio que Deus existe e o que esse homem está pregando é a verdade. Aí o grupo se virou contra mim e começou a dizer, eu nunca pensava que tinha japonês bobo, esse é o primeiro. E começaram a zombar de mim. Ele olhou para mim e disse, eu nunca vi. Ô moço, deixa de seguir esse tal de Deus. Você nunca viu Deus, você é um estudante universitário. Tenha coragem de afirmar que Deus existe. Eu olhei para aquela multidão e comecei a sorrir com alegria, dizendo, eu creio na existência de Deus. E naquele momento, quando eu comecei a dizer isso, aquele homem que tentou confundir os irmãozinhos com as palavras, olhou para mim e disse, então senhor, você vai agora provar a existência de Deus? Muito bem. O senhor quer saber sobre a existência de Deus? Sim, pregador, deixa de ser bobo, crer em Deus. Você não pode provar a existência dele. Eu olhei para ele e disse, o senhor quer que eu prove? Aí o coro, a multidão que estava ali começou a gritar, prova, 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 prova. E todos queriam que eu provasse. Eu disse, muito bem, então vou provar. Fez-se um silêncio total, como está agora. E naquele momento, aleluia, eu olhei para ele já querendo zombar de mim. Eu disse para ele, eu vou lhe responder a sua pergunta com uma outra pergunta. Eu olhei para ele e disse, meu amigo, quem foi que criou o senhor? Ele olhou para mim e disse, meus pais. Muito bem. Quem foi que criou seus pais? Os meus avós. Muito bem. Quem foi que criou os seus avós? Os meus bisavós. Quem foi que criou os seus bisavós? Os trisavós. Quem foi que criou os seus trisavós? Os tataravós? Muito bem, quem foi que criou? Ele olhou para mim e disse, bem, isso veio dos meus antepassados como os seus. Muito bem, quem foi que criou os seus antepassados? Eu disse, bem, isso aí veio da evolução dos primeiros homens. Como é que vieram os primeiros homens? Eles evoluíram do homem das cavernas, o homem que era meio homem, meio macaco. Quem foi? Quer dizer que o homem veio desse Homo sapiens? Ele disse, sim, vamos partir da premissa que o homem tenha vindo do Homo sapiens e não da criação de Deus. Quem foi que criou esse Homo sapiens? Bem, isso veio da evolução dos macacos. Quer dizer que o senhor crê que o homem veio do macaco? Ele disse, eu creio. Olhei para ele e disse, o senhor pode ter vindo. Eu não, eu creio que foi Deus que criou. Mas eu disse, bem, meus irmãos, essa história do homem ter vindo do macaco é tão tola que até hoje a ciência não provou, não comprovou. Porque se o homem tivesse evoluído do Homo sapiens e do macaco, deveriam ter macacos usando óculos, homens comprando terno Pierre Cardin com o terceiro rabicho, porque teria que estar usando o rabo ou outra coisa mais. Não existe elo de ligação, porque Deus criou o homem e a sua imagem e semelhança.
Eu glorifico a Deus e falo em línguas estranhas porque eu creio em Deus. Aleluia. Xarapacandaraia. Oh, aleluia! Mas eu glorifico a Deus e falo em línguas estranhas porque eu creio em Deus. Aleluia. Xarapacandaraia. Oh, aleluia! Mas, Senhor, vamos imaginar que realmente o homem tenha evoluído do macaco. De onde é que veio esse macaco? Veio da evolução de outros seres. Antes de ser meio tipo macaco, foi a escala de... E ele foi querendo falar sobre a escala da teoria de Darwin, melhorada por Talhado e Chardin. Bem, ele quis justificar dizendo que o homem, antes de ser homem, era macaco, quando ser macaco era meio cavalo, meio cachorro, meio essas coisas. Eu olhei para ele e disse, quer dizer que o senhor crê que o homem veio de tudo isso? É mais fácil acreditar que o homem veio, aleluia, da criação de Deus do que tudo isso. Mas vamos imaginar que o homem tenha vindo da evolução desses seres. Eu perguntei, de onde veio esses cavalos, esses cachorros, esses seres vertebrados? Ele diz, olha, dos invertebrados. E ele foi retrocedendo na escala dos 13 filos, agora excluindo os vertebrados, os 12 que restavam. E ele foi retrocedendo, ele diz, isso veio disso. E ele foi retrocedendo, eu fui perguntando, de onde é que veio isso? Ele foi retrocedendo, veio daquilo. Quer dizer, ele foi dizendo que o homem evoluiu do molusco, o homem evoluiu da lombriga, da minhoca, da aranha, da barata. Quer dizer que o homem foi tudo isso, meu senhor. Aí o povo já não estava mais com ele, o povo estava comigo e alguns deles já estavam dando glórias a Deus. Eu não sei se era desses crentes meio sorveteriano que estavam ali, mas agora já estavam comigo, aleluia. E já estava quase virando o pentecostal, dando glória a Deus e aleluia! E ele foi retrocedendo, chegou na escala dos poríferos. Eu disse, de onde vieram os poríferos? Aí ele chegou no ser unicelular, o primeiro filo na escala da evolução, chamado o filo dos protozoários, dos seres unicelulares, o ser mais simples existente na Terra. Ele disse, quer dizer que o homem veio do ser unicelular, da ameba? Ele disse, é. Eu disse para ele, de onde é que veio a ameba? Glória a Deus. Ele encostou a cabeça e disse, isso aí veio dos elementos químicos que existiam na Terra. E quando havia muitos milênios atrás, maneira fácil de modificações, havia os elementos favoráveis para a criação da vida, porque não havia vida até aquela época, mas havia o nitrogênio, a amônia, o hidrogênio, o oxigênio, e de repente houve muitos relâmpagos e um momento após outro apareceu o primeiro ser unicelular e ele foi se desenvolvendo. Eu disse, de onde é que veio esses 103 elementos químicos da Terra? De onde veio este raio? Ele disse, veio da Terra. Eu disse, de onde veio a Terra? Ele veio do espaço. Eu disse, de onde veio o espaço? Do desmembramento de outros astros. De onde vieram esses outros astros? De uma outra estrela. De onde veio outra estrela? Do universo. De onde veio o universo? Aquele homem arregalou os olhos, abaixou a cabeça e não podia mais responder. E naquela hora, aquele irmãozinho comigo e outros, começamos a glorificar a Deus e a pregar a palavra de Deus. Arracharapacandaraia, aleluia. Glorifica a Deus, igreja. Deus existe, Ele é real. Louve o Senhor. Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Levante a sua mão e diga glória ao Senhor. Levante a sua mão e glorifica a Deus em mistério. Levante a sua mão e diga, fale em mistério com Deus, glorifique ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Nada trouxemos para
Eu lamento muito. O tempo não me permite mais continuar dissertando sobre o assunto, mas eu creio na existência de Deus, porque Ele está aqui conosco nesta noite. Aleluia! 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 Dizem por aí que o homem tem criado a vida. Mentira! O homem nunca criou a vida, não. Pregador, eu li nas revistas aí, as revistas modernas estão dizendo que o homem veio, o homem já está fabricando homens no tubo de ensaios. Está coisa nenhuma, mentira. O que a ciência, a única coisa que tem feito é pegar o líquido amniótico, dar as condições estáveis no tubo de ensaio, apanha o óvulo dos dias férteis da mulher, coloca naquele líquido, apanha o esperma do homem e o faz fecundar, jogando ali, evidentemente vai fecundar, dá-lhe as temperaturas, exatamente da temperatura que seria do útero de uma mulher, e faz fecundar ali, depois coloca. Mas veja bem, ele não criou coisa nenhuma, ele simplesmente pegou a vida que estava no homem e na mulher e o fez fecundar. Isso não é criar a vida. O homem não cria nada. O único que tem a capacidade de criar é o soberano ser de todo o universo, nosso Deus. Depois vem dizer por aí que o homem cria. Tanto ele não cria que ele não consegue desenvolver no tubo de ensaio. Ele tem que colocar, fazer uma operação na mulher e colocar de volta lá dentro do útero da mulher, senão não vai nascer nunca. Aleluia. Eu me lembro um dia quando um doutor chegou para a nossa igreja ali e queria dar ares de muito sábio. Ele diz: olha, eu e meus colegas de trabalho somos cientistas, mexemos com a vida, lidamos com a vida, trabalhamos com a vida, prolongamos a vida, damos remédio para melhorar a vida, trabalhamos com a vida, tiramos um pedaço da vida, colocamos num microscópio, olhamos e vemos que ali existe vida, mas nós não conseguimos entender o que é a vida. Nenhum cientista consegue entender o que é a vida. Lidamos com a vida, mexemos com a vida, estudamos a vida, trabalhamos com a vida, mas não conseguimos entender o que é a vida. Naquele momento, o irmãozinho humilde levantou a mão e disse: dá licença, doutor. Pois não pode falar, meu amigo. Ele disse: o senhor não entende, mas nós os crentes entendemos, porque a vida de Jesus Cristo é a vida. A vida, a vida! Xarapacalabaxandarai, aleluia! Deus existe, amém? A gente todo dia passa pelas ruas da cidade, quando a gente olha um Jonas bem vestido assim, você também, Joel. Olhando vestido assim, a gente sabe que existe um Pierre Cardin, um Christian Dior, um alfaiate que fabricou esse terno. A gente olha no pulso dos irmãos quando vê esse relógio bonito aí, sabe que por trás de cada relógio existe um japonês ou um suíço que o fabricou. A gente olha para um púlpito como esse e sabe que por trás desse púlpito existe um marceneiro que fabricou esse púlpito. A gente olha para um edifício bonito como esse da estação e sabe que houve o arquiteto, o engenheiro e os pedreiros que trabalharam na construção dele. Se você um dia puder visitar a Europa e chegar num dos museus, encontrará ali um lindo quadro da Mona Lisa, uma das maiores obras de todo o mundo, uma arte renascentista, uma mulher cujo quadro foi dado de Leonardo da Vinci, foi dado de Mona Lisa, foi... Por trás daquele quadro houve um artista chamado Leonardo da Vinci. Se você visitar Roma, você verá muitas estátuas pela cidade, muitos quadros magníficos. Você sabe que por trás de uma estátua bonita como aquela, existe um grande escultor chamado Rafael ou Miguel Ângelo. Meus amigos, para cada arte existe o seu artista. Para cada obra existe o seu autor. Para cada edifício existe o seu engenheiro. Para cada roupa existe o seu alfaiate. Diariamente
diariamente você anda pelas ruas da cidade de Belo Horizonte, vê este céu estrelado, vê as nuvens, vê o céu, vê as estrelas, vê a lua, vê as plantas, vê tudo que existe nesse mundo e não diz que Deus existe. Existe o Criador deste universo! Deus! 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 E Ele está aqui nesta noite. Ele é o Criador de nossas vidas. Aleluia! A Ele nós glorificamos e o exaltamos, porque Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Nada trouxemos para este mundo, mas infelizmente através dos anos, o homem é carregado de uma bagagem de pecado, de imoralidade, de vício, de prostituição, de mau pensamento, de pecados, de violência, de engano, de tóxicos, de tanta coisa ruim. E você não sabe como resolver os seus problemas, porque infelizmente, desde quando ele nasce, desde a queda do homem, entrou o maldito vírus do pecado no homem. Quando ele sai do seu período da incubação, o período da inocência, nele se manifesta uma outra forma, transformando aquela inocente criança em um jovem rebelde, revoltado e deformado. Eu me lembro de um artigo escrito por um homem, um pai, na revista Seleções, que dizia: criei um monstro. Na verdade, aquele pai não tinha criado um monstro. Como todo pai, criou um filho na inocência, aquele filho que abraçava o pai, que chamava o pai de papai e que o amava tanto, foi crescendo, desenvolvendo. E quando aquele moço chegou na idade da adolescência, ele começou a transformar-se. Aquele rostinho inocente foi começando a ter as marcas do pecado. Aquela criança inocente começou a mudar e de repente já chegava tarde em casa, e quando ele chegou na idade da adolescência já não se entendia mais com o pai. E um dia, quando ele chegou em casa, ele veio tão transformado que o pai não podia entender ao olhar para o seu próprio filho. E o moço chegou com o semblante da ira, apanhou uma faca na cozinha e começou a caminhar em direção ao pai para o matar. O pai, que já estava em atrito com ele por muitos dias, quando aquele moço começou a avançar em direção ao pai, o pai não sabia mais o que fazer. Ele continuou correndo, jogando a faca, procurando cortar, e após machucar o pai não teve outra saída, correu para o seu quarto. O moço chegou na porta do quarto, começou a arrombar a porta do quarto e arrebentar a porta, abriu a porta, e quando o pai viu que não havia mais jeito, ele se lembrou que ele tinha um revólver escondido no seu guarda-roupa, correu até ali e disse: meu filho, larga essa pistola. Mas não era mais o seu filho. Aquele moço estava completamente possesso pelas drogas, e através das drogas o demônio havia manifesto na vida dele, e ele continuou avançando em direção ao pai para matá-lo. E o pai não teve outra saída a não ser dar 2 tiros no seu peito, e aquele moço, aquele monstro caiu ali na sua própria casa, no quarto do seu pai. Aquela declaração do seu pai, o relato dramático daquele pai dizendo: criei um monstro. Ele não podia mais se consolar, porque ele não sabia por que razão aquela criança inocente que ele havia criado com tanto amor agora estava numa situação tão deplorável, e por consequência ele teve que o matar. O artigo dizia: criei um monstro. Na verdade, este não é um quadro isolado. Talvez hajam muitas pessoas nessa situação, pais que não sabem mais o que fazer com o filho. Aquele filho que ele criou com tanto amor inocente, hoje está completamente transformado. Talvez já esteja preso, talvez já seja um viciado em tóxico, talvez a sua filha, que era tão inocente e amável, hoje está no caminho da prostituição. E você diz: criei um monstro. Não, você não criou monstro, mas infelizmente aquela criança inocente que você criou, ela foi adquirindo, ela veio, nada trouxe para este mundo, pelo versículo, mas ela foi criando uma bagagem de pecado, de imoralidade, de pecado, de droga, de erro, de engano, e aquela criança foi se transformando num monstro. Estamos num mundo cheio de monstros deformados pelo pecado.
fazendo esta cruzada nesta cidade, para que nós possamos apanhar estes monstros que estão aqui nesta situação, nesta noite, e transformá-lo pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está aqui dizendo: nasci, não sei porquê, vivi, não sei como, e estou indo, não sei para onde. Você está com isso no seu coração. Você não tem mais razão de viver. É um péssimo chefe de família. Você é uma péssima dona de casa. Talvez já tenha caminhado pelos caminhos do engano, da prostituição, do erro, da vergonha e da imoralidade, e não sabe como resolver o seu problema. Senhoras e senhores, hoje eu vos trago um desafio. Você tem adquirido uma bagagem de pecado que o tem transformado, como o pecado transforma e destrói o mundo. Basta olhar para o rosto de uma prostituta, ela está carregada de uma bagagem tão grande de moralidade, que ela não precisa dizer que ela é prostituta. Só de olhar no seu rosto, a gente já vê o rosto do pecado da prostituição. A bagagem de pecado transparece no rosto do indivíduo. Olhe para um criminoso num presídio. Ele não precisa escrever aqui assassino, não. Criminoso, não. Só de olhar no seu rosto, a gente vê que a bagagem de pecado que ele adquiriu através dos anos transforma o seu rosto. Olha para a juventude de hoje, verdadeiros palhaços, os punks que estão por aí. Quando eu estava indo da cidade de Amsterdã para a cidade de Bruxelas, eu tomei um trem e nunca vi tanto punk na vida como aquele dia. Eu via rapazes com calças todas cheias de tachinhas. Eu via moças que rapavam os cabelos dos lados como aqueles índios moicanos e em cima pintava de branco, verde, amarelo, um verdadeiro arco-íris. Eu vi até pessoas velhas, talvez com seus 60, 70 anos, punk também, talvez os irmãos nunca viram isso aqui, mas eu vi lá um velhinho com cabelos brancos, ele pintava o bigode, metade de roxo, metade de verde. Eu vi as coisas mais horrorosas, porque o pecado destrói a nossa juventude. Olhe para um viciado em tóxico, só de olhar no seu rosto, já vê a estampa do pecado na vida dele. Mas hoje, eu lhe trago um desafio. Eu sei que já escureceu, mas ainda a claridade aqui dá para você ver. Olha para o crente que está do teu lado agora, olha. Olha para o crente que está do teu lado. O crente não precisa encher a casa de cara de Jezabel e de palhacices, e você verá nele a estampa de Cristo, porque eles têm a Jesus. Como é gostoso olhar para o rosto de um crente, o semblante alegre, o semblante de gozo. Oh, aleluia, glória a Deus. Levante a sua mão e glorifique o Senhor nesta noite. Nada transforma para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Aleluia. Xaracalabachandaraias. Oh, aleluia. Hoje, essa bagagem de pecado que você está carregando, nós vamos ajudá-lo a tirar de você. Porque nós vamos colocar sobre os ombros de Jesus. O profeta dizia, aleluia, foi ele quem carregou as nossas dores. E sobre seus ombros ele carregou, aleluia, foi ele. O pecado que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. O crente é o povo mais alegre desta terra, sabia, amigo? Porque nós andamos leves como quem está caminhando para o céu. Oh, aleluia! A coisa mais feliz da vida do crente é ele saber que a bagagem de pecado não está na sua vida, porque no céu não entra pecado. No céu a porta é estreita, o caminho apertado, não há lugar para entrar com bagagem lá. Mas o crente entrará, aleluia, como ele veio
ao mundo, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Aleluia. Levante a sua mão e glorifique a Deus agora. Aleluia. Fale línguas estranhas, meu irmão. É noite de poder e de gozo. É noite de alegria. Aleluia. O mundo diz por aí que o crente não passa de um bando de quadrados. Dizem por aí que os crentes não passam de um bando de quadrados, porque o crente não pinta o rosto, o crente não anda em bailinho colorido por aí, o crente não se envolve com os homossexuais, você não vê crente em bailinho, em jogatina por aí, não passa de um bando de quadrados. Olha a roupa dele, eles não andam na moda de hoje. Para falar a verdade, para andar na moda de hoje, eu prefiro andar antiga, porque o que os homens estão andando hoje são verdadeiros palhaços, e as mulheres também. Eu vejo pessoas andando com uma roupa desse tamanho, não sei para quê, cabe 10 dentro. Eu vejo pessoas das maneiras mais ridículas. Eu prefiro continuar quadrado, os irmãos também, amém?